A escritora americana Hannah Arendt, no livro Totalitarismo, escrito em 1968, vai dizer a seguinte frase: o objetivo da educação totalitária nunca foi incutir a convicção, mas sim destruir a capacidade de formá-la. Na última semana, o que aconteceu no Brasil foi um vídeo que viralizou e com certeza passou na sua timeline, no seu grupo de WhatsApp, onde uma apresentação para crianças de 6 anos menos, ou a média de 6 anos, chocou a todos que assistiram a tal da apresentação do grupo Suave, de uma coreógrafa no Rio de Janeiro. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele agora um pouquinho para você assistir. Acompanhe aí. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no fio, ó. Esse vídeo foi gravado numa escola estadual do Rio de Janeiro e a música é do cavalo tarado, cavalo taradão, cavalo doidão, cavalo taradão, que é uma música que faz muito sucesso nas comunidades do Rio de Janeiro, mas inclusive o próprio autor classifica a música como para pessoas maiores de 18 anos. A letra, além de ser uma letra totalmente imprópria para crianças, ela também leva a entender que nós vivemos uma sociedade totalmente deturpada. Porque se isso é permitido, se isso é algo permitido, e as crianças ali, agora, para completar nessa dança, entram 3 marmanjos com saias tule, né, de balé, de bailarina, encerrando aí a apresentação desse grupo, né. E isso não é uma novidade. Esse tipo de apresentação, esse tipo de dança, esse tipo de situação não é uma novidade no Brasil. Durante muito tempo nós temos assistido atônitos pais que muitas vezes não conhecem a realidade da escola que seu filho está inserido, serem pegos com seus filhos cantando letras funk. Mas como assim? Se na minha casa eu não escuto funk, se nós não permitimos funk. Mas nós não sabemos o que acontece na sala de aula, o que acontece nas escolas. Um exemplo, isso não é tanto que não é novidade, que esse vídeo também, essa apresentação de uma outra música, de um outro passinho funk, também aconteceu numa creche do Rio de Janeiro para crianças menores de 3 anos de idade. A coreógrafa, inclusive, ela fala um pouquinho sobre isso. Eu postei um vídeo de uma apresentação minha, pra quem me conhece sabe que eu sou dançarina, né? Trabalho com arte. Com essa minha máscara aqui, pra quem não sabe, esse espetáculo que tá acontecendo, aconteceu um espetáculo de 1 hora. Isso só foi segundos da apresentação, na verdade foi o final da apresentação. As crianças viram uma apresentação de dança, que é um espetáculo chamado Suave, que a gente viaja desde 2014 pro mundo afora apresentando a nossa arte, apresentando a nossa dança. É claro que vocês não vão entender contexto nenhum, até porque é um simples vídeo que a gente coloca, então milhares de coisas tá acontecendo. Pra quem tá julgando que é do diabo, que é isso, que é aquilo, mano... Olha o absurdo. Vão ter Deus no coração, né, cara? Porque, tipo assim, as crianças estão muito felizes, não tem nada demais. Enfim, essa coreógrafa desse grupo Suave, o que mais também vai te impactar é que essa apresentação, embora agora com a repercussão negativa das mídias sociais, trazendo essa pouca vergonha para a mídia, né, para a internet, é uma apresentação suave na educação que foi custeada com dinheiro público. E houveram 6 apresentações dessa trupe, desse grupo, com a mesma música, e que talvez, por conivência dos que lá estavam, não houve aí uma filmagem que fosse utilizada depois para denunciar isso nas mídias sociais. 6 apresentações com o preço de R$50 mil. Essa pessoa recebeu R$50 mil para rebolar, dançar uma música pornográfica para crianças. E por isso que a gente entende que a educação totalitária, essa educação que existe hoje no Brasil, de Paulo Freire, ela é uma educação que emburrece a população, que emburrece o jovem, que emburrece aqueles que deveriam ter a sua
inteligência aflorada. Um autor também, o John Taylor, vai escrever um livro chamado Emburrecimento Programado. Esse livro é de um escritor brasileiro. Ele faleceu em 2018, nascido em 35, mas é fantástico ver que existe, e nós podemos ver pelas mídias, né, as mídias sociais, essas danças fragilizadas e fragilizáveis que tanto incutem na cabeça da criança letras fáceis, permissivas e que afloram a sexualidade, o desrespeito às regras, à tradição, até mesmo a nossa fé. Nós vemos que isso está acontecendo com a conivência dos pais, que muitas vezes acham que seus filhos estão em casa, aliás, estão na escola, né? Da mesma forma que estão em casa, sendo cuidados, sendo bem tratados, sendo educados da forma que deve. Mas o que acontece de fato é que essas crianças acabam recebendo doses cavalares, vamos usar essa palavra, né? Do cavalo taradão, trazendo a sexualidade à sua mente, a dança profana, a dança sexualizada, as palavras ofensivas, os palavrões, né? As palavras de baixo calão. E isso tudo acontece porque nós vivemos uma sociedade totalmente distópica do que deveria ser, onde professores ensinam o que não é para ensinar e deixam de ensinar aquilo que deveriam. Que isso não aconteça, e por isso que é um trabalho que acontece há muito tempo. Nós buscamos fazer de lutar contra a ideologia de gênero nas escolas, que não é lugar para isso. Lutar contra a sexualização de crianças, porque não tem que criança de 5, 6 anos receber aula de educação sexual. Nós não temos que ter nas escolas aquilo que nós não aceitamos, que não seja parte do conteúdo programático de uma escola que ensina e que escolariza os seus filhos, os nossos filhos, a serem homens e mulheres de futuro, com futuro, em um futuro que será muito melhor se nós não fizermos nossa parte. Que absurdo isso. Que isso não aconteça na nossa cidade. Que isso também sirva de exemplo de que pais precisam cuidar mais do que os seus filhos estão recebendo nas suas escolas, nos seus grupos, no seu celular. Tá aí o lembrete, tá aí o comunicado, tá aí o aviso. Cuidem das gerações futuras. E um detalhe que quase passa desapercebido, mas é importante salientar e frisar. A pessoa que autorizou, né, que fez com que essa trupe, esse grupo, recebesse uma verba de mais de R$8.000 para uma dança totalmente imprópria e totalmente descabida para uma escola, para crianças. Quem assinou essa autorização se chama Marcos Faustini. Está ali escrito ali no autorizo. Deve ser um assessor de cultura, alguém que trabalha com a cultura do Rio de Janeiro, do governo Eduardo Paes. Pois bem, adivinha para quem Marcos Faustini fez campanha nas últimas eleições? Então, quando a gente fala de que existe realmente um trabalho de destruição das nossas gerações, um trabalho do totalitarismo de esquerda socialista que vem para destruir o futuro do nosso país, destruir os valores, a família, aquilo que nós entendemos como correto e certo, a gente vê que realmente é uma luta do bem contra o mal. Alguns dias atrás, aí uma emissora, uma rádio local, fiquei sabendo, não ouço a rádio, trouxe uma crítica a pessoas do mal que estão se unindo para o cargo de conselheiro tutelar. É verdade. Existem pessoas do mal se unindo. Pessoas de esquerda, pessoas que querem o mal das crianças, que querem o mal das futuras gerações, que não sabem preparar as gerações e não querem preparar as gerações para um futuro melhor. Querem emburrecer as crianças e os jovens através de ações de liberdade sexual, de liberdade de pensamento, de liberdade de tudo, inclusive de gênero. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente se levanta contra. E eu vou me levantar sempre contra, inclusive lutando para que pessoas do bem e de bem estejam
também no Conselho Tutelar, em locais que devem recepcionar, sim, pessoas capacitadas e que não têm ali um pensamento político, mas sim de ajuda ao próximo. Por isso, se existe uma luta do bem contra o mal, eu sei que eu estou do lado do bem. Porque nosso lado, o lado do bem, o lado de quem luta pelas coisas boas, não aceita esse tipo de aberração, esse tipo de destruição de mentes infantis. E isso é o que a esquerda faz. Então, quando vem falar por aí que nós somos bem contra o mal, que está se unindo, não. Eu não aceito esse tipo de discurso e vocês têm que ter cuidado com o que falam, porque a verdade um dia aparece. Como apareceu agora com esse vídeo de quem fez o L e agora está recebendo muito dinheiro para destruir aqueles que virão depois de nós.